Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite ou gravado no canal IIBA Brasil no YouTube. Boa noite a você que nos acompanha em mais um Papo de Negócios do IIBA Brasil, aqui no YouTube ou no LinkedIn, eu não sei onde você está nesse momento, a gente está nas duas plataformas. Esse papo acontece ao vivo todas as quartas, às 8 da noite, e fica gravado, caso você queira assistir depois. E é uma biblioteca de outros papos interessantes sobre temas que podem ser do seu interesse aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, clica no sininho para você ser avisado dos próximos papos. Toda quarta-feira está aqui comigo o professor Locoselli, que está aqui. Boa noite, Locoselli, seja bem-vindo. Boa noite, Fabrício. Hoje foi bom dia, boa tarde, boa noite, né, Fabrício? Foi o dia inteiro. Trabalhamos o dia inteiro aqui, Locoselli, por web, né? Mas está sendo bom, está sendo bom. Nós estamos trabalhando, desenvolvendo essa comunidade bonita. E vem coisa bacana aí pela frente, gente. Aguarde. E hoje, Locoselli, vem coisa bacana pela frente, vão ter evento em novembro, o pessoal já pode agendando a agenda aí no final de novembro. Vai ter um evento presencial em São Paulo, BA Brasil vai voltar. É isso aí. Depois a gente conta mais. Locoselli, sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de um problema milenar. Um problema milenar, né? Antes de Cristo já tinham esse problema. E tem um fato comprovado onde se buscava fazer isso, né? Buscava-se encontrar pessoas adequadas para executar tarefas. Né? E esse negócio parece simples, né? Abre a porta, o primeiro que passar eu puxo. Acontece muito disso. E algo mais complexo, onde é que você tem que pegar o perfil adequado, olhar estrategicamente quais são as tarefas a serem executadas, os objetivos de negócio, e a pessoa mais qualificada para executar essas tarefas, né? Isso não é simples. E eu fico contente de falar desse papo, até a gente estava falando no pré-papo aí, foi esta razão que me levou para a área de TI, né? Ou seja, área de você não foi para TI para fazer sistema. É interessante isso, né? Você foi para TI para fazer talento, é isso, Locoselli? Para poder definir as necessidades da área de RH, né? Legal. Interessante. E nós vamos falar disso, não só do recrutamento, mas nós vamos misturar isso com a tendência da forma como a gente está fazendo tudo hoje em dia, que é recrutamento ágil. Então, como é que uma empresa pode fazer isso de uma maneira mais rápida para atender as mudanças que estão acontecendo no dia a dia e aprender nos ciclos curtos. Então, vamos ver isso, Locoselli, depois da vinheta, pode ser? Vamos nessa. Locoselli, antes de falar de recrutamento ágil, vamos aqui para ver o nosso meme da semana ou não? Vamos rir um pouco, Fabrício. Vamos dar umas risadas aqui. Ó lá, o meme da semana. Eu trouxe aqui alguma coisinha para você. Ó. Essa historinha aqui, o rapaz estava aqui numa ilha deserta, tá? E aí ele viu ali boiando uma caixa, tá? Aí veio dentro dessa caixa aqui, ele foi lá e pegou a caixa. Aí ele abriu um livro. Saia da sua zona de conforto. Okay. Olha quem entregou para ele, olha só, olha quem entregou para ele. Recrutamento ágil esse. Tem às vezes algumas dicas que o pessoal dá pra gente que são meio... Armadilha. Armadilha, não é não, Locoselli? Eu acho que é, viu? Tem por trás.
Ó, peguei uma outra aqui de recrutamento, mais um meme aqui que eu vi essa semana também, que eu dei risada. Esse aqui, ó. Entreviste uma empresa de TI. Tá ali os entrevistadores. O que qualifica você para esta vaga? O rapaz disse assim: eu invadi o computador de vocês e agendei essa entrevista comigo. Tá qualificado, meu. Bom, eu não sei qual era a vaga, né? Mas se for uma vaga de cibersegurança, parece que o rapaz conhece o assunto ali, né? Então, gostei dessas duas que eu trouxe para hoje aqui, só para a gente dar umas risadinhas um pouquinho, Lucas. Eu queria saber o tema do dia em 1 minuto. Temos ou não? Temos o tema do dia no minuto, sim. Já contigo. Os pilares do manifesto do RH ágil são redes colaborativas ao invés de hierarquia, transparência em oposição ao sigilo, adaptabilidade se sobrepõe à prescrição, inspiração e engajamento mais do que gestão e retenção, motivação intrínseca vale mais do que as recompensas extrínsecas, ambição ao contrário da obrigação. É isso? Não, tem mais, Fabrício. Tem mais? Manda aí. Eu vou demorar um pouquinho mais que 1 minuto hoje, mas vamos lá. Contratar bons profissionais é um desafio há mais de 2000 anos. Em 2007 a.C., uma seleção de pessoas de maneira científica foi realizada pelos funcionários da dinastia Han, na China, que criaram uma longa e detalhada descrição de cargo para funcionários públicos. No início das relações industriais, a escolha dos empregados era feita de forma empírica, sem critérios muito bem estabelecidos. Não havia preocupação com a aderência do candidato aos objetivos estratégicos da organização. Aos poucos, com a criação e fortalecimento da área de recursos humanos, a finalidade da área foi mudando gradativamente. A partir dos anos 70, as pessoas passaram a ser consideradas um recurso para o sucesso da empresa. O foco estava no controle das atividades de produção e planejamento de processos. Na década de 80, com maior rigor legal sobre salários e benefícios, o dinamismo do ecossistema empresarial trouxe mudanças como reengenharia, downsizing, reorganizando os organogramas. Com menos superiores e uma camada operacional maior, os colaboradores perceberam que o desenvolvimento de novas competências era fundamental para a empregabilidade. As atividades de RH morosas e extenuantes antes do auxílio da tecnologia, com sua evolução, muita criatividade e iniciativa, muitas ferramentas e aplicativos e sistemas foram inseridos nesta área. E as pilhas de papel e formulários deram espaço a arquivos virtuais e a ações que foram se tornando cada vez mais ágeis. Ô, Lucas, acho que eu demorei uns 3 minutos, né? Mas eu queria trazer essa visão. O tema do dia em 5 minutos, não tem problema não, mas Mas é interessante que você trouxe duas questões ali, uma questão do manifesto do RH Ágil, eu confesso que eu não o conhecia, e tem... a gente vê claramente ali uma inspiração no manifesto do desenvolvimento software ágil, né? Uma inspiração na forma de estruturar, obviamente com outro conteúdo, mas com a mesma filosofia, né? Uma diminuição de burocracia para um aumento de adaptabilidade. Depois você trouxe o histórico do RH de 2000 a.C. aí, e a dinastia Han. Legal essa história, eu não conhecia, né? Então não é um assunto novo de fato, você já tinha comentado no início, como isso tem evoluído e como novas ferramentas têm vindo. O nosso convidado hoje vai comentar um pouco de
como é que ele tem feito isso na empresa dele, né, com novas ferramentas. Para nos acompanhar, antes de chamar o convidado de hoje aqui, no nosso 150º Papo de Negócio, o nosso Papo de Negócio número 150, é um número bonito, né? É número bonito, redondinho, um papo especial, hein? Papo especial. Como o papo fala de RH, não podia faltar na nossa turma aqui o André Freitas, que sempre vem para a gente para trazer essa visão de pessoas, né, André? Sim, sem dúvida. Seja bem-vindo. Prazer ter você conosco. O prazer é meu. Chegou também nos últimos... curioso, pela palavra do meu xará, André. Hoje são 2 Andrés, né? Hoje são 2 Andrés, que nós vamos ter que chamar pelo sobrenome. E chegou no último segundo aqui para acompanhar na bancada também o Abílio, que está nos acompanhando sempre. Boa noite, Abílio. Boa noite, largando dos boxes hoje, né? Largando dos boxes. Que bom que você conseguiu se unir a gente aqui, que o papo fica mais rico. Muito legal. Foi puxado, mas a gente conseguiu chegar. É o depois do novo normal, né? Tô presencial de novo, tá um acidente no caminho, a gente chega. Na verdade é São Paulo, o problema é São Paulo. É o novo anormal, né? Mas tô aí para aprender com os 2 Andrés hoje, que vai ser muito legal. Vai mesmo. E o nosso convidado de hoje, então, a gente falou que é o André Gomes, que é o convidado de hoje, para esse papo especial, recrutamento ágil. Né? O André, para quem não o conhece, ele é especialista em métodos, processos e transformações ágeis organizacionais e em escala. Então, ágil em escala. Tem especialização em inovação disruptiva e técnicas avançadas de gestão pela Harvard Business School e Design Thinking pela ESPM. Ele é mestre em computação pela USP, ele possui todas as certificações ágeis da Scrum Org, além de mais de 30 certificações em DevOps e gestão de projetos ágeis. Ele é diretor sênior da área de Workforce Planning e Execution Lead da Avanade no Brasil, e ele está sempre em busca de pessoas apaixonadas por tecnologia para que elas possam fazer parte do time dele lá na Avanade. E aí eu convido para se juntar a nós, então. Venha se juntar a nós, André. Boa noite, é um prazer ter você com a gente. Buenas noches, muito bom estar aqui de novo, sempre divertido. Sempre divertido. André, esse papo, na verdade, é sequência de um outro papo que a gente já teve aqui. No caso, um dia que eu não pude estar presente, mas eu assisti depois, e que foi muito bacana que você trouxe... Você era recém-chegado, ou tinha recém-assumido a área de RH da Avanade, e você estava contando as práticas que você estava levando, de uma prática ágil para a área de recrutamento. E acredito que de lá para cá, isso foi janeiro, se eu não me engano, é isso ou não? Não, janeiro você entrou, o papo janeiro acho que foi em março. O papo acho que foi em março. De lá para cá já teve algumas evoluções. Queria que você, se possível, você desse uma relembrada do que foi dito lá no papo anterior e para a gente poder usar isso como um ponto de partida para o papo de hoje. Bora lá. Primeiro detalhe é que eu não sou líder de RH, porque se eu falar que eu sou a Verônica, que é a verdadeira líder de RH, ela vai ficar chateada comigo. Então, só para... mas isso aqui é legal na Avanade, né? Como a gente é uma empresa com estrutura matricial, a gente tem muitas similaridades entre as áreas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Se você quiser compartilhar a tela, eu acho que dá para explicar você com dois... Você precisa compartilhar aí eu não, tenho acesso aqui, você tem que fazer um compartilhamento Share aí. screen. Quando você vai compartilhando ali, eu só queria chamar os boa noites aqui, ó. O Rogério Yamani tá mandando boa noite. O Rony, lá do Canadá, tá mandando boa noite para todo mundo. Lucas Gomes, é parente seu aí ou não, André? É meu irmão. É o seu irmão? De dó. Que legal. Toda vez que eu apresento, ele, não, deixa eu ir lá, coitado, tá falando sozinho, deixa eu cuidar dele. Muito bom. Ajuda aí. Irmão é para essas coisas, né? É para essas coisas, Obrigado, Lucas. Tá, obrigado a todo mundo, mas obrigado, Lucas. Deep Mais está dando boa noite também. Sandro Rocha mandando boa noite para toda a galera. André Martins também mandando boa noite para a galera. Obrigado a gente que está nos acompanhando aí. Esse é você mesmo, o Gomes Martins. Né? Tava com a conta errada. Eu tenho a conta do mesmo, essa outra que eu dei boa noite agora. Você tem um problema de múltiplas personalidades aí, né? Eu tenho. Agora sim. Boa noite aqui, ó. Mas a Vanessa também está dando boa noite aí, ó. Tá bom. Olá, Vanessa. Tá bom. Vamos lá, agora tá na tela aqui, ó. Agora sim. Bora. Basicamente o que a gente fez, para poder relembrar rapidinho para o pessoal, a gente começou a usar várias características de agilidade
para poder melhorar nosso processo de recrutamento e seleção. Então, a gente usou coisas como cocriação, design thinking, são coisas que nem surgiram dentro da agilidade propriamente dita, mas a gente abraça essas coisas e fala que foi a gente que criou, porque agilista é muito esperto, né? Tem características ágeis. Não, é ágil, surgiu dentro do movimento, é ótimo. Mas a gente usou várias dessas técnicas, e isso que vocês estão vendo aqui é o processo do antes. Então, em bem linhas gerais, como que a gente trazia pessoas? Tem a gestão das demandas, né, a necessidade de contratação, a gente faz o sourcing do candidato, faz um screening, né, que é uma pré-avaliação desse candidato. Se ele for legal, tem fit para a Avanade, a gente agenda a entrevista, vai para a entrevista técnica, candidato aprovado, a gente faz a oferta, e aí depois a gente aloca em projetos. Essas 6 etapas, elas estão divididas hoje entre algumas equipes diferentes, né? A gente tem a equipe de scheduling, que olha para as demandas, a gente tem o time de recrutamento, que é quem faz isso aqui, os entrevistadores técnicos, eles fazem parte de outra estrutura. Então, justamente dentro daquela característica matricial que eu comentei com vocês, a gente tem várias e várias áreas que estão envolvidas. A área que olha para tudo isso hoje, né? Quem coordena todas essas áreas com essa missão de coordenar esse planejamento e essa execução da nossa força de trabalho? É a minha área. Então, ela tem uma visão horizontal de tudo que está rolando. Podem notar por esse slide, ele está cheio de ícones. E a ideia desses ícones é para mostrar a confusão que isso aqui era antigamente, né? Confusão em que sentido? A gente tinha várias ferramentas diferentes, muita troca de e-mails, que é um negócio em que o dado fica particularmente desestruturado, né? Puta, mandei um e-mail para o Abílio hoje, o Abílio pode me responder semana que vem, eu não estou medindo SLA, eu não sei se ele tirou as pessoas da cópia do e-mail, é super, super difícil da gente acompanhar. Planilhas Excel, PowerPoint, Power BI, então tinha muitas coisas. O que a gente fez? A gente começou a co-criar com todas essas áreas, aproveitando a inteligência delas, e a gente começou a fazer entregas pequenas. Preceito básico de agilidade, né? Melhora a visibilidade, a gente é mais maleável, porque a gente trabalha com entregas menores. Essas entregas menores vão gerando valor desde o começo, e aí com isso o meu risco de errar diminui, porque eu estou sempre medindo, sempre mudando de direção. Eu comentei na outra apresentação, né? Em um mês a gente criou uma base de processo novo, usando Excel, então isso é muito legal. Nosso MVP foi no Excel. E a gente teve que parar de usar o Excel, porque ele parou de suportar a carga que tinha, né? Todo mundo começou a gostar do processo novo, é o Excel online, né? No começo eram 2 pessoas testando. Aí um amiguinho foi chamando o outro, teve um dia que tinha 30 pessoas penduradas no mesmo arquivo lá online, tentando trabalhar, foi o caos. E a gente falou, não, a gente precisa mudar esse negócio. E aí a gente começou a construir os apps, começou a construir a arquitetura, começou a construir os relatórios para suportar. Em 3 meses, aí se quiser mostrar o próximo slide, Fabrício. É você que muda aí, eu só apresento aqui, ó. A mágica não está tão avançada assim, né? Deu que falar, você não tinha um hacker que agendou a própria entrevista, você podia ser o hacker que mudou. Hackeia aí no seu computador aí. Esse é o resultado macro, tá, pessoal? A gente podem ver que os arquivos Excel sumiram, a troca de e-mails sumiu, a gente fez tudo usando low code, que é um negócio que eu acho super legal e super casa com análise de negócio, né? Se a gente não precisa mais de código para poder criar um software, eu não preciso mais do programador, eu preciso do cara que conhece do negócio, que conhece do processo. E esse cara mesmo, ao invés de fazer documentação, ele pode criar a tela da aplicação. Claro, né? Eu estou super exagerando aqui, eu ainda uso designers, ainda uso UXers, ainda uso testers, né? O app, ele é low code, porque isso traz muita velocidade, mas ele ainda tem um cunho de desenvolvimento de software que é muito legal. Então, em 3 meses, a gente criou esse arcabouço, a gente teve vários resultados muito legais. Eu não vou entrar no super detalhe aqui do processo, porque a gente já falou bastante dele na outra live,
tenho certeza que vocês vão colocar o link aí, mas se tiverem perguntas eu vou explorando, tá? Mas só para vocês terem um sabor, né, dos resultados que a gente trouxe, a gente conseguiu quadruplicar a performance do time de recrutamento e seleção. Não só por conta dos apps, né, eu não acho que a tecnologia resolve tudo, mas quando a gente traz clareza no processo, clareza de papéis, quando a gente tem algo que é co-criado, as pessoas engajam, elas veem valor, a gente consegue atacar e melhorar a performance como um todo. Então, resuminho do que a gente falou, né? Esses resultados, tudo que a gente fez foi o que a gente tratou no último papo. Muito bom. Eu vou achar aqui o link e vou compartilhar pelo chat ali, tá? Para a gente passar. Curiosidade, qual a ferramenta de low-code que vocês utilizaram? A Vanad é uma empresa Microsoft, né? A Microsoft é um dos nossos donos. Então, nós usamos a plataforma Microsoft para a mamãe Microsoft ficar orgulhosa, né? Importante. Então, a gente usa a plataforma low-code da Microsoft, chama Power Platform. Ela é composta por várias ferramentas. Então, ela tem Power Apps, que é onde a gente desenvolve os aplicativos. Ela tem o Power BI, que a gente usa para fazer relatórios e dashboards. E ela tem algumas outras coisas, né? Tem Power Automate, que a gente usa para fazer fluxos. O próprio Dynamics CRM, que veio antes desse conceito de Power Platform, hoje ele está dentro do Power Platform da Microsoft, nessa visão de Modern Workplace. Legal. Achei aqui, já estou compartilhando no chat aqui, ó, para quem quiser ver o papo anterior com o André Gomes, tem o link, lá no chat é só clicar no link ali. Tá? E aí que ele já contou um pouco dessa história que veio antes. O que do momento que você veio do papo anterior para agora teve de mudança, André? Essa automação que você falou aí, que vocês passaram com o Excel como um MVP e já tiveram logo que evoluir, isso já tinha acontecido naquele papo ou isso aconteceu depois? Esse pedaço de recrutamento e seleção já estava bastante evoluído quando a gente falou, que ele começou antes, né? Até para colocar as coisas na linha do tempo. Eu era líder de uma vertical aqui dentro da Vanad, que era a vertical de engenharia de software. As nossas pessoas hoje elas são divididas entre os talentos que eles têm, né? As habilidades que eles têm. Então, a gente tem lá um time de engenharia de software, um time de CRM, um time de segurança, a gente tem essa visão por habilidade técnica. Eu era o líder de engenharia de software, que é a maior aqui no Brasil, tanto globalmente quanto no Brasil, o maior time sempre é o de engenharia de software, né? É onde ficam nossos programadores, dentro da Vanad. Se for uma empresa especializada em análise de negócio, por exemplo, não vai ser assim, mas, né? Bom ponto. Mas na Vanad, a engenharia de software é sempre a maior. A gente tem 60% das pessoas em engenharia de software. E como eu tenho essa especialidade em métodos e processos, quando a gente viu essa necessidade de ajudar a reestruturar a Talent Acquisition, eu fui convidado e eu comecei a tocar. Então, eu liderei mesmo essa frente de reestruturação dos processos em todas as áreas. Em janeiro, eu assumi o papel de Workforce Planning Lead. Eu olho agora para todas as verticais. Então, eu já tenho lá os meus sucessores em Software Engineering e eu trabalho com os líderes de todas as verticais para que a gente consiga fazer essa visão dos processos da Vanad por completo. De lá para cá, estou respondendo a sua pergunta diretamente, então de quando eu assumi em janeiro para hoje, a gente refez ou retrabalhou 77 processos, isso em 10 áreas diferentes aqui dentro. Meu time é maluco, eu preciso agradecer eles todo dia, de manhã e à noite, porque eles compram essas visões malucas que eu tenho e eles me ajudam a transformar em realidade. Então, a gente refez 77 processos, isso se traduz em 29 apps novos para ter essa cobertura e 24 relatórios. Então, a gente basicamente reconstruiu, refatorou bastante coisa aqui. E o motivo por isso é uma dor boa. Ano passado, a gente contratou mais de 1.000 pessoas. A gente praticamente... Aqui, globalmente, nós temos 60 mil pessoas na Vanad
Aqui no Brasil, nós estamos hoje com 2.600. Então, a gente saiu de uma empresa que tinha 1.200, 1.300, a gente praticamente dobrou de quando eu comecei a redesenhar esses processos até agora, né? Então, um pouco mais de um ano, uns 14, 15 meses. Então, os processos que a gente tinha para aquele tamanho de empresa naquele momento, eles nos atendiam perfeitamente. No tamanho que nós temos hoje, aqueles processos antigos não nos atendem mais aqui no Brasil. Então, toda essa necessidade de redesenho do que a gente faz como Workforce Planning veio dessa necessidade. Então, isso que eu fiz lá em recrutamento foi uma base excelente, né? Que eu errei pra caramba, acertei algumas coisas, falei, legal, já sei onde eu não posso mais errar, agora eu sei onde eu tenho que começar a acertar. Então, quando eu comecei nesse papel novo, olhando para todas as verticais e o fluxo completo, isso acabou ajudando muito. Acho que um slide legal que dá para mostrar. Vocês têm alguma pergunta, Fabrício, Locoselli, Freitas? Eu tô com uma na cabeça aqui, mas queria abrir para o Locoselli e para o Freitas. Eu tenho também, mas eu queria caminhar mais um pouco. Tá. A pergunta que eu tenho, André, dentro dessa visão que você está colocando de revisão de processos, né? O modelo, vamos dizer, clássico para revisão de processo é o que a gente chama de reengenharia. A gente vai lá, desenha o as-is, avalia os gaps, identifica os pontos, faz um to-be e implementa. E esse é um modelo bastante cascata. Você desenha o todo do to-be e você sai do as-is para chegar no to-be. Mas eu estou entendendo que você está trazendo práticas ágeis para esse redesenho de processo, essa reengenharia de processos que você está propondo. E aí nós não estamos falando de práticas ágeis para desenvolvimento de software, nós estamos falando de práticas ágeis para desenvolvimento incremental de processo, né? E eu queria entender um pouquinho como é que é essa dinâmica que você aplicou na Avanade, como é que a gente pode usar isso também, o pessoal que nos acompanha aqui. Nós estamos saindo um pouco só do tema específico de recrutamento e seleção, mas eu acho que a sua experiência, ela amplia, ela não está simplesmente ligada, até que você falou, vocês estão revendo processos não só dessa área, mas de várias, né? É legal, falou de agilidade, eu gosto de falar naturalmente, né? E entra no que eu gosto, eu falo um pouquinho mais. Aí é bom, a gente aprende. Uma primeira tática que eu uso quando eu vou adotar o ágil em áreas que não são tradicionalmente de tecnologia é não usar o vocabulário, porque isso gera resistência. As pessoas se assustam, né, com o novo. Então, eu aviso para o pessoal que a gente vai usar práticas ágeis, mas eu procuro trazer isso para o dia a dia delas, coisas que elas conhecem, e em cima disso eu vou construindo, depois eu adiciono vocabulário, o nome das coisas e prática. No fundo, eu estou sempre usando o Scrum Ban. Então, eu estou sempre rodando sprints, eu estou sempre controlando velocidade, tarefas do pessoal. Eu uso um Azure DevOps. E aí, todo o meu time ele roda no Azure DevOps, o nosso backlog é controlado lá. Mas para as pessoas que estão fora, que não são agilistas, isso é um pouco transparente. Agora eu estou começando a colocar eles no Azure DevOps, eles estão gostando da transparência que isso traz. Tá. Quando você fala do seu time, o time que está fazendo a melhoria do processo. Para eles estão usando o Azure DevOps, mas não necessariamente ainda o Zoom. As pessoas que estão no processo estão vendo isso. Para explicar um pouquinho o meu time e essa separação, né? Eu tenho esses 13 líderes de vertical que estão embaixo de mim, que são os que a gente chama de Talent Community Leads. Eles são responsáveis por acompanhar o ciclo de vida das pessoas. Eles são business operators. Então, eles que aprovam demandas, eles que planejam quantas contratações, eles fazem ponte com o time de vendas para poder entender o que está vindo aí, para poder planejar a contratação. Eles trabalham junto com o RH para poder cuidar das pessoas, engajar e tudo mais. Então, eles são líderes dessa estrutura. Esses 13, abaixo deles, eles têm o que a gente chama de Role Family Champions. É como se fossem os líderes de chapter ou os líderes de tribo. São 52.
E abaixo desses 52 a gente tem os entrevistadores. Os entrevistadores são todos part-time, mas eles são membros importantes da nossa comunidade. Hoje a gente tem 500 pessoas que podem fazer entrevista na Avanade. Então esse é um pedaço do meu time, é o time que faz essa gestão da operação no dia a dia. Eu tenho um time específico de educação, então eles olham para conteúdo, para o que essa força de trabalho precisa, um time de education. Ele tem hoje 7 pessoas. Eu tenho um time que é um time de tecnologia, é um time de 30 pessoas. Então, basicamente, os TC Leads, o time de tecnologia, o time de educação e os Role Family Champions, todos eles utilizam o Azure DevOps para coordenar atividades, para fazer planos, para cuidar do dia a dia. Quais são as áreas parceiras? Então, a gente tem a área de recrutamento e seleção. Eles tocam essa operação no dia a dia. Então, nós demandamos, a gente acompanha a performance, acompanha a produtividade, eles entregam de maneira integrada com esse time de TC Leads e de entrevistadores que eu comentei. A gente tem o time de Sales Ops, também faz interface com a gente. Todo mundo faz, né? Eu vou acabar falando todas as áreas da empresa, mas a gente tem o time de Operations, especificamente, que é o time de Scheduling, que acompanha datas de alocação e que acompanha a nossa... A gente chama de Chargeability. Numa consultoria, eu sei que vocês já foram de consultoria, mas talvez quem está assistindo a gente não conheça, né? Numa consultoria é super importante que a gente tenha controle sobre quem paga as horas das pessoas. Então, as pessoas podem estar trabalhando em um projeto que um cliente paga essas horas, ou as pessoas podem estar fazendo uma atividade interna para a Avanade, que é um custo que a gente chama de recoverable. É um custo que a gente paga como investimento da empresa. Então, o time de scheduling, ele é focado nesse acompanhamento para ver se a chargeability, se as horas dos clientes estão boas. Eu abro muito parênteses, tá? Mas eu vou chegar na resposta da sua pergunta. O Fábio está falando, não estou vendo o slide aqui, porque não estamos mostrando mesmo o slide. Fábio, tá tudo em ordem, tá? Nós estamos só nos parênteses aqui. Então, eu tenho toda essa estrutura que trabalha comigo. E como que a gente roda o ágil e quais são as práticas que a gente usou para poder redesenhar esses processos, né? Então, por trás a gente está rodando sprints. Tudo começa com uma sessão que a gente chama aqui de uma sessão de cocriação. Nada mais é do que design thinking. Então, a gente geralmente usa um mural, geralmente um mural virtual, porque a gente tem gente do Brasil todo participando. De vez em quando é presencial. Então, sexta agora, por exemplo, todos os TC Leads do Brasil todo estão voando aqui para São Paulo. A gente vai ter um evento na sexta que vai ser bem legal, exatamente de planejamento. Legal. Mas a gente começa com essa sessão de design thinking. Um que eu uso muito e que dá muito certo é uma linha do tempo do processo. Então, pessoal, coloquem aqui nessa linha do tempo o que vocês fazem. E aí o pessoal vai preenchendo. Isso aí já vai gerando conversas. Que é interessante. Às vezes pessoas da mesma área, eles falam que fazem a mesma coisa de jeitos diferentes. Ou que existem processos diferentes para fazer a mesma coisa. A gente... É normal, né? A gente mapeia esse negócio. E aí, quando todo mundo chega num consenso de que, legal, é isto que nós fazemos... A gente vai para uma linha de baixo, marquem aqui as dores e como vocês gostariam que isso aqui fosse. O pessoal desenha. É super... não é muito formal, porque a gente, de fato, não quer que seja formal para não consumir tanto tempo. O pessoal coloca lá e a gente usa algumas técnicas como dot voting, algumas coisas assim. O pessoal fala, é isto aqui que dói mais. Fala, entendi. Show de bola. Podemos começar o desenvolvimento do processo novo por aqui? Podemos. Nessa reunião de cocriação, geralmente já tem alguém do time técnico com a gente. Essa pessoa já acompanhou, ela já escutou, ela já sabe o que está rolando. Então, a gente evita usar muita documentação. Ele sai da reunião, ele já começa com low code, desenhar o fluxo na tela. Então, ele já sai de lá criando o aplicativo. Em casos extremos, no máximo em uma semana, a gente já tem a navegação pronta em Power Apps, que é um negócio que a gente consegue reaproveitar. A gente volta, fala, pessoal, o que vocês acham disso aqui? Atende? As pessoas navegam, geralmente eles fazem algumas considerações, mas no geral 80% se aproveita. Pô, legal. Então é isso que vocês querem? É isso que vocês querem. A gente sai, modelagem de dados, pluga o Power App naquele dado,
Geralmente a gente pluga em alguma ferramenta que já existe, alguma ferramenta corporativa para poder fazer a carga inicial. Cara, em 2 semanas a gente tem um pedaço de processo pronto para o pessoal começar a usar. E aí eu não tenho muito melindre. Cara, você está usando Excel, você vai usar Excel até aqui. Neste ponto, você vai pegar o seu Excel, vai fazer um upload aqui, e aí você vai usar o app. Você vai usar o app, aqui acabou o nosso app nessa versão. Você vai baixar o Excel, você continua trabalhando no Excel. E aí dá certo. E aí a gente vai pegando as grandes dores, o app que começou pequenininho, ele vai crescendo até o Excel morrer. E eu estou entendendo que que você consegue, então, fazer isso por 2 motivos. Primeiro, você já tem uma arquitetura ou uma plataforma pré-definida para desenvolvimento disso daí. Então, você não precisa construir a arquitetura, ela já está montada ali, você está construindo em cima de uma plataforma. Essa plataforma é no-code, que te acelera esse desenvolvimento, essa experimentação. E vocês estão priorizando por dores e não por pensar... Vamos fazer tudo, vamos ver o que está doendo mais e a gente vai. Muito bom. Muito bom. Não sei se os colegas aí querem comentar. Aí pode dizer que a dor resolvida aumenta meu valor de negócio. Podia ser qualquer coisa, né? No ágil, o valor é o que você quiser. Para a gente, a dor resolvida melhora meu negócio. Legal. Eu tenho uma pergunta para fazer. Vai lá, Freitas. Posso fazer? Manda, Xará. Então, bom, duas questões que eu gostaria de destacar, achei muito interessante. Você, ao fazer todo esse trabalho, né, de revisão de processos, tá, eventualmente você vai entrar em contato com pessoas que não estão tão familiarizadas com TI, com as expressões e os termos. Então, você falou que tem que cuidar do vocabulário. Isso é muito importante, porque é aquela história, né? Quando as áreas não se entendem, não falam a mesma linguagem, a possibilidade de dar problema é muito grande. Então, ter um vocabulário padrão, ter um glossário que seja, para as áreas se entenderem, acho que isso é muito importante e gostaria de destacar isso. A outra pergunta, na verdade, é uma pergunta seguinte. Bom, você vai recrutar alguém, os seus mil pessoas, né? Você, naturalmente, precisa especificar qual é o perfil dessas pessoas. Então, que tipo de conhecimento que ele tem, que tipo de formação, etc. E tal. A minha pergunta é com relação à parte comportamental. Se isso é especificado, como é, e como que você identifica Porque se a pessoa trabalha com você observando, você, de certa forma, tem uma noção. Mas quando faz um recrutamento, a pessoa chega lá, é a primeira vez, você está conhecendo a pessoa pela primeira vez. Como é que isso funciona nessa arquitetura ágil que você passou para a gente? Uma das coisas recentes que a gente criou aqui, Freitas, a gente chama de mapa de carreira. Então, a gente tem os níveis de carreira aqui dentro da Vanad, a gente começa em analista júnior, independente da tecnologia, tá? Até para simplificar. Então, você pode ser um estagiário, na verdade, aí você vira um analista júnior, analista sênior, consultor sênior, gerente sênior, diretor sênior, vice-presidente. E aí, vice-presidente, até você ser o presidente global, né? Aí você vira o Highlander, só pode haver um. Para a gente que é mais ou menos da década de 80, vocês sabem do que eu estou falando. Quando eu trabalhava em empresa de consultoria, eu falava assim, para você subir, tem que ter talento e vaga, né? É a pirâmide. Lá só cabe um. Em consultoria é legal, porque como a gente cresce muito rápido, e isso é um negócio que eu aprendi que fez muita diferença na minha carreira. Você não está competindo com a pessoa do seu lado para ser promovido. Você está trabalhando junto com ele, que a empresa cresce, naturalmente abre espaço, e aí você vai conseguindo trazer mais pessoas. Parênteses de novo, desculpa, mas quando eu entrei na Vanad 11 anos atrás, eu fui o funcionário número 112. Existiam 13 consultores, que foi o nível que eu entrei na Vanad naquela época. E tinha um VP, que era o presidente. Não tinha nem VP, era um VP que era o presidente aqui no Brasil. Hoje, com 2.600 pessoas de consultores, a gente tem 300. É mais do que a empresa era 11 anos atrás. E de VP nós temos 6. Diretores sêniores igual eu, que tinha acho que 1 na época, a gente tem 20. Então óbvio que o presidente só tem 1, isso é verdade, mas abaixo dele cabe muita gente. E a gente gosta de uma estrutura flat.
Mas O que eu queria colocar? eu ainda não respondi a do Freitas, desculpa, professor Locoselli, mas para responder objetivamente, a gente tem esse mapa de carreira e ele olha para as skills por tecnologia para cada nível das pessoas. Então, ele é muito legal. Eu vou ver se eu tiro um print aqui, é que não tenha dados confidenciais, eu coloco no slide, eu peço para o Fabrício mostrar. Mas ele tem, para cada TC, né, para cada vertical que a gente tem, ele tem quais são as skills que são comuns para todo mundo. Então, a engenharia de software, todo mundo deveria conhecer orientação a objetos. Quando a gente vai especializar, eu tenho programadores front-end e back-end. O que todo front-end deveria saber? HTML5, CSS3 e JavaScript. O que todo back-ender deveria saber? Então, a gente tem essa visão. Legal. Aqui no front-end, eu tenho meus especialistas em Angular ou React. O que todo mundo de Angular tem que saber, independente do nível de carreira? E aí, o que os diferentes níveis de carreira precisam saber? Isso forma uma flor bem legal. Da mesma forma que a gente tem esse mapa de carreira técnico, nós temos um mapa de essa visão de mapa comportamental. Então, a partir de quando que a gente começa a precisar ter habilidades de negociação, por exemplo? Quando que a gente precisa ter alguém que precisa falar em público, que é client facing? Então, a gente tem isso mapeado. Em bem macro, a gente tem mais de 80, são acho que 86 habilidades principais. São essas flores que se quebram nessa visão detalhada, né? A gente usa isso foi um negócio que eu comecei a criar quando eu estava lá junto com o time em recrutamento. Hoje a gente expandiu esse negócio, a gente usa ele para tudo, no ciclo inteiro do processo. Então, quando a gente vai contratar um consultor sênior de Node.js, eu sei o que eu preciso. Eu estou fazendo a minha avaliação de performance de um consultor sênior de Node.js. Eu uso a mesma régua, eu uso o mesmo mapa. Então, eu consigo trazer isonomia, consigo trazer clareza e o vocabulário, né, que é tão importante, que a gente tem falado aqui desde o começo do nosso papo, o vocabulário do que a gente espera das pessoas, ele é transparente, comum, todo mundo conhece. Legal. Antes do Locoselli fazer a pergunta, eu queria só trazer aqui a gente falou de vocabulário, né? Eu aprendi aqui no StreamYard que aquelas palmas ele não conhece, tá? Então, wash hands é quando tá lavando a mão, na verdade é a coisa de bater nas palmas. Aí o Luciano mandou umas palminhas aqui. Teve uma galera que entrou aqui no meio do nosso papo aqui, ó. O Fabiano Bonvino mandou um boa noite atrasado, o Bruno entrou com paz e boa noite. O Fabiano Franco entrou também. Ele, inclusive, falou que tudo é processo, que a gente estava falando da evolução de processo. É um mantra que a gente ouve bastante aqui. A Mariana Vélez mandou boa noite aí para todo mundo também. O Ramalho, meu xará, veio também. Boa noite, mandou para todos os amigos. Letícia Stipp mandou boa noite. Jéssica Ramalho mandou boa noite também. André, como sempre, dando aula. E o Ramalho falou aqui, ó, também tem promoção para puxar o saco, mas ele nunca conseguiu uma dessa. E o Ramalho é nosso estagiário aqui do IBA Brasil, e aí ele já mandou aqui, já fez o seu trabalho. Pessoal, vamos contribuir com o canal deixando aquele like maroto. Então, se você ainda não colocou o joinha aí, coloca o joinha. Ele está sempre fazendo. Isso é uma forma de puxar saco, Fabrício. Está estudando o tema. Vai ser promovido, hein, Ramalho? Vai ser promovido. Muito bom. Vai ser promovido. O Fábio, eu não sei se eu te chamei de Fabiano, hein? Desculpa aí, foi mal. É o Fábio lá, o Fábio Franco, lá no Tennessee. Fala, Locoselli, você estava com uma pergunta na ponta da vida. O que eu percebi de tudo que o André colocou é que existe um espírito corporativo de colaboração dentro da Vanad. Então, todo mundo está preparado para fazer esse tipo de coisa, está aberto a fazer esse tipo de coisa. Esse cuidado de falar a linguagem de cada área é percebido, as pessoas vão e contribuem. Isso é fundamental para você conseguir evoluir com os processos e conseguir trazer essa rapidez de soluções. Quando você trabalha numa organização onde os silos são muito fortes, aí a coisa pega. Vocês devem ter consultoria em empresas desse tipo
e devem perceber que a coisa é muito mais complexa do que você encontra no seu próprio ambiente, não é, André? A gente tem um mantra aqui, acho que são dois, porque eu também vivo falando que tudo é processo, então a gente tem um mantra parecido, mas tem das frases que eu uso muito, é que o meu time é um time silo busting, a gente detona os silos, é a nossa missão de vida. Uhum. Eu tenho um slide aqui, deixa eu copiar, eu só preciso tirar uns pedacinhos dele, mas vocês vão ver, quando eu vou apresentar o meu time em qualquer evento interno, qualquer coisa assim, eu começo mostrando este slide, falando que justamente que nós somos silo busting, porque a gente precisa de fato fazer com que todo mundo trabalhe bem junto. Aqui eu apaguei um pedaço do texto que é confidencial, e eu vou para o slide. O Brazilian BA pode mostrar. Então eu começo assim, ó. The Workforce Planning and Execution Team is a silo-busting and integrating structure. Eu quero que todo mundo entenda duas coisas, né? Primeiro, quando a gente redesenha processo, e eu não sou do time da pessoa que está tendo o processo redesenhado, eu estou mexendo no queijo da outra pessoa. Eu não quero o seu queijo para mim. Não quero. O seu queijo é seu. Eu já tenho dor de cabeça o suficiente na minha vida sem precisar ter as suas dores de cabeça também. Então fica com ela. Mas a gente tem que trabalhar bem junto. Por quê? Cara, o meu papel, né, especificamente, a gente precisa ter um crescimento da nossa força de trabalho que seja sustentável. Não adianta eu contratar 1.000 e mês que vem eu ter que demitir 900, certo? Não faz sentido. Então, eu quero contratar 1.000, depois eu quero contratar mais 1.000, eu quero ser sustentável. Eu preciso ser estratégico, porque eu sou uma consultoria de tecnologia. Eu preciso que os meus clientes vejam valor agregado naquilo que eu estou entregando. Se eu só faço um site, não tem demérito nenhum nisso que eu estou falando, né? Mas se eu só faço um site em WordPress, eu estou concorrendo com as 10 milhões de pessoas que sabem fazer site em WordPress. Não, eu quero fazer uma migração de mainframe para nuvem utilizando o Azure de maneira automatizada e que reduz os custos, porque a nuvem é elástica e é mais barato do que o mainframe. Então, eu preciso ter pessoas que me ajudem a fazer isso, eu sou estratégico. Então, o jeito que a gente encontrou de fazer isso, o jeito que eu encontrei com o meu time da gente fazer isso, foi o de quebrar silos. Quebrar silos implica em fazer parcerias. Fazer parcerias implica em mostrar para as pessoas os benefícios do que a gente está fazendo. E não tem jeito melhor de mostrar os benefícios, na minha experiência, do que quando você está trabalhando junto, entendendo quais são as dores e resolvendo essas dores rápido. Eu não estou lá sumindo 6 meses, fazendo um app que ninguém sabe como vai ser, e quando eu chego, o negócio está pronto, vocês têm que usar, né? Eu já tive experiências que a gente, na V1 do app, a gente fez em 2 semanas, a V2 a gente levou mais uma, na V3 eu joguei tudo fora, mas em 1 semana eu fiz um app redesenhado que era muito melhor. Então, Legal. Não me dói jogar fora 3 semanas de trabalho, porque são só 3 semanas de trabalho num time que tem lá 4 pessoas, né? O custo é muito baixo. E o benefício de eu jogar fora e entregar um negócio novo é gigantesco. E desenvolveu mais rápido porque o processo estava refinado também, não foi? Também. O processo é vivo. Então, André, vocês terminaram o que vocês estavam fazendo lá em recrutamento? Cara, ainda não. Hoje eu tive uma reunião presencial. Eu falo do presencial porque eu estava com saudade, né? Então é legal eu falar que eu consegui ir no escritório uma vez na semana. Não estou sozinho, então. Não estou sozinho. Não, é legal. Não estamos sós. Mas eu fui lá e hoje a gente estava revisando um pedaço do processo que é de entry criteria de demandas para recrutamento e seleção. O que a gente quer? Hoje a gente tem muita clareza do que a gente está contratando para os próximos 30 dias. Como Workforce Planning, eu quero mais. Então eu chamei todo mundo e falei, gente, vamos lá. Eu preciso ter visibilidade do nosso plano para os próximos 3 meses.
E eu acho que se a gente fizer assim, então esse aqui eu sugeri. Foi uma cocriação guiada, porque eu já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria fazer. Eu falei, gente, olha só, eu tenho o plano da meta do que a gente precisa trazer para poder atingir as nossas metas aqui no Brasil. Eu faço isso mensal, só que vocês contratam por semana, a gente tem janelas de contratação. Eu explodo esse negócio, meta semanal de contratação para vocês. Vocês veem se vocês têm demandas de contratação o suficiente, vocês planejam, e depois a gente mede o que vocês estão contratando. Então eu tenho plano financeiro, que eu e meu time damos para vocês. A gente tem plano de contratação que vocês fazem para ver se vocês têm comida o suficiente. A gente valida o executado. Faz sentido? O pessoal gostou. Cara, em 20 minutos a gente desenhou o gráfico. Aí eu perguntei para eles como eles queriam imputar isso na ferramenta. Eles desenharam. Cara, 1 hora de conversa, esse negócio está pronto. Está pronto. Agora eu tenho a ferramenta para ter visibilidade de 3 meses, semana a semana. O pessoal vai começar a usar. Você não teria, de maneira nenhuma, com o seu processo em e-mails e planilhas Excel ali, você ia ter que ter alguém fazendo a consolidação disso daí, copiando dos e-mails, aí tem um e-mail que escapa, e aí você consegue. Muito isso aí. Então, o processo, ele nunca chega nesse estado de perfeito, né? Perfeição estática, que é, puta, aqui eu não mexo nunca mais. Tem coisas que funcionavam 6 meses atrás, o pessoal chega, André, nossa maturidade aumentou, a gente não vê mais valor nisso aqui. Vamos tirar? A gente tira. Então, é muito vivo, é muito legal. Mas é uma ilusão a gente pensar num processo perfeito, né? Estático. Não existe isso, nunca existiu. Foi sempre uma utopia que construíram na cabeça de todo mundo, chegar no processo perfeito, e isso é que vai ter que ser, é assim que vai ser sempre. Não existe isso. Então, isso que você colocou, e essa facilidade de fazer a coisa acontecer, deixa mais palatável saber, olha, tá assim, ainda tá doendo, essa dor vão tirar. É muito mais tranquilo, né? É isso aí. Pergunta do público aqui, ó. André, desculpa, o Freitas, eu tinha tirado do seu som que passou uma ambulância aí, eu vi que você estava falando. Desculpa. Pode falar, daqui a pouco eu ponho a pergunta da Mariana aqui. Eu não acho o negócio que o André Gomes colocou, assim, joguei fora. Ao jogar fora, você já aprendeu e você faz o melhor. As pessoas às vezes têm muito medo de abandonar, jogar fora. É isso aí, é jogar fora. Pô, mas é ruim? Não é que foi ruim, foi um aprendizado, foi bom, foi ótimo, só que não vale mais, agora tem outro. Então, em melhoria de processo é exatamente isso. Às vezes as pessoas se amarram em certas situações que sempre deu certo, né? Não está errado, sempre deu certo. Agora, se tem uma coisa melhor, essa aí joga fora. É isso aí mesmo. Exato. Sem medo, né? Sem apego emocional. Joga fora o processo, mas não o software, mas não o aprendizado, né? Pergunta do nosso público, Mariana Veres Ramos. E como será, ou está sendo, promover a mudança por toda a cadeia de pessoas? Qual é o maior desafio neste trajeto? Para mim, especificamente, está sendo muito legal. Desde quando eu comecei nessa reestruturação lá em recrutamento e seleção lá atrás, eu sinto que eu cresci muito como pessoa e como profissional. Cara, eu já fiz muitas mudanças ágeis em projetos escalados, mudanças corporativas, mas isso sempre começava em TI, com um patrocínio executivo muito forte que crescia. Esse que a gente começou a fazer em recrutamento e seleção foi diferente. Porque ele não começou por uma necessidade de tecnologia, ele não começou puxado por tecnologia, ele foi um negócio meio fora da minha zona de conforto. E eu cometi erros lá atrás. Quando eu falei no começo que eu cometi erros, eu falei sério, eu cometi muitos erros, que hoje eu não cometo mais. Então, para mim, especificamente, enriquecedor em todos os sentidos. Para as pessoas envolvidas, hoje eu sinto que eles veem valor. Então, uma coisa que eu falava muito no começo do processo era que meu time, né,
nós precisávamos provar o valor daquilo que a gente estava fazendo para as pessoas. Porque eles não entendiam métodos ágeis. Eu tentava usar vocabulário ágil no começo, o pessoal achava que era um negócio que não ia colar. Então, teve um momento muito grande de provar para todos, para os envolvidos em TA, né? TA é Talent Acquisition, tá, pessoal? Eu tento não falar a sigla, mas às vezes está. Então, TA é sinônimo de recrutamento e seleção. Então, esse trabalho que eu comecei lá atrás em recrutamento e seleção, que a gente teve que provar nosso valor, eu sempre falava muito para o meu time. Eu falava, pessoal, a gente tem que chegar num grau de confiança dos nossos clientes, das pessoas envolvidas aqui, em que eles vão pedir para a gente desenhar o processo deles. É isso, essa é a nossa meta. Enquanto a gente tiver que ficar provando o valor, a gente está fazendo alguma coisa errada. E hoje as pessoas já pedem. Alguns meses atrás o pessoal começou a pedir as coisas para a gente, e é por isso que eu quero que eles entrem lá no Azure DevOps, para eles entenderem o nosso backlog, o nosso plano. Tem uma pessoa da nossa área de finanças que ela está me pingando há uns 2 meses, dia sim, dia não, pedindo um processo. Eu estou falando para ela, olha, isso aqui é super importante, eu entendo que vai ser super útil para você, mas eu ainda não cheguei na sua área, eu não estou em finanças ainda, porque o que a gente tem feito é trazer as bases de conhecimento, bases de dados para uma visão unificada. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 120 bases que a gente unificou. Aí, por base, vocês podem entender aquela planilha que era do tiozinho, que só ele tinha, sabe? Saiu da planilha, agora está no banco de dados, até, de fato, sistemas corporativos robustos que a gente integra via API e que consegue construir uma visão unificada que antes não existia. Então, quando as pessoas começaram a perceber que a gente tem esta possibilidade, eles começaram a entender que a gente pode resolver as dores deles. Eu vou dar um exemplo. De 3 sistemas que a gente tem, que antes não se falavam, que todo mundo falava que era impossível fazer conversar e que a gente conseguiu. A gente tem um sistema que a gente controla o nosso pipeline de vendas. A gente tem um outro sistema, quando a gente vai vender um projeto, que a gente coloca a pirâmide que a gente quer vender, que lá ele calcula para a gente imposto, margem de lucro e tudo mais. E a gente tem um sistema de abertura de vagas para contratação. Esses 3 não se falavam, era um trabalho super manual. A gente integrou. Então, agora, automaticamente, eu tenho aqui uma oportunidade de venda que está sinalizada que a gente está quase ganhando. A gente tem uns percentuais de probabilidade de vitória. Cara, chegou nesse percentual, eu preciso ver se eu já tenho a minha pirâmide desenhada pelos arquitetos. Se eu não tiver, ele já dispara automaticamente um fluxo para pedir para os arquitetos criarem. O arquiteto criou, ele usa esse negócio, automaticamente ele valida as skills que a gente tem de pessoas disponíveis no nosso internal talent, né, as pessoas que não estão em projeto. Todo mundo que não está em projeto, ele vai lá para recrutamento e seleção, abre a vaga já com a prioridade correta, alinhado com esse negócio de venda, e o pessoal vai contratar. Então, um negócio que antes era feito via e-mail também, e que levava, cara, 1 semana para ser feito, só 4 dias, né, até todo mundo fazer tudo, em 2 horas hoje, todo mundo já sabe, já abre, já está redondinho. Então, isso reduziu muito essa visão manual. Então, como hoje as pessoas veem valor, respondendo a pergunta da Mari aqui para poder fechar, como hoje as pessoas estão vendo valor, é mais fácil mudar. Então, o ritmo da mudança acelerou. O que eu levei 1 ano para fazer em Talent Acquisition, em termos de revisão de processos, criação de apps e relatórios, hoje, numa área que eu chego, eu faço em 2 meses. É muito rápido. O desafio da credibilidade e da confiança, as pessoas te darem já, te receberem. Mostrou o resultado, né? Show de bola. Muito legal, muito legal. O nosso tempo já está praticamente esgotado aqui. Eu tenho uma pergunta do Fabiano que eu queria passar para cada um de vocês, porque essa pergunta pode dar respostas diferentes. E eu estou curioso para ouvir as diferentes respostas. Mas para ser bem rápido essa aqui, e aí eu vou passar por todo mundo. Quais as principais diferenças técnicas, e aí cada um de vocês entenda, entre um analista de negócios, um business analyst e um consultor? Podemos começar com você, Gomes? Podemos.
Joga na fogueira que... Joga aí, depois a gente vai aqui. E aí você pode falar dentro da visão da Vanad, porque você tem esses dois cargos lá, né? Cargo de consultor e cargo de analista de negócio. Então a sua visão provavelmente é a mais pragmática possível. A nossa aqui vai ser mais teórica. Para a gente, vou começar pelo consultor, né? Consultor, ele é um cargo, então você tem uma certa senioridade, você é visto como um consultor. O consultor tem algumas responsabilidades. Vai liderar pessoas, vai liderar times, ele já começa a fazer um client facing, né? Ele começa a interagir e ter responsabilidades de comunicação formais com o cliente. Não é que o júnior não pode falar com o cliente, tá? É que eles falam, mas ele não tem uma obrigação formal de atingir um resultado através dessa comunicação tão forte quanto o consultor. E além de ser um cargo, é um pouco do nosso modelo de negócio. O que uma consultoria faz, né? A empresa, uma determinada empresa, um cliente nosso, nos consulta pedindo uma visão nossa sobre um determinado tema. Para a gente, o consultor ele pode ser técnico. Então, eu posso ter um programador que é consultor, ele não vai fazer uma análise de negócio. Ele vai programar e ele vai trazer a expertise técnica dele nessa consultoria técnica. O analista de negócios também é um papel definido que a gente tem. Ele sim, ele é responsável pela análise de negócio. Ele pode fazer uma análise de negócio consultiva? Sim, né? Nessa visão pragmática, vou pegar uma empresa qualquer, global, que não é um cliente Avanade, para não falar nenhuma besteira. Por exemplo, a Pepsi. A Pepsi, ela tem os analistas de negócio da Pepsi. Então, você tem lá pessoas com esse papel, esse cargo lá dentro. Ela pode contratar um analista de negócios, um BA da Avanade? Sim. O que esse BA vai fazer? Ele vai trazer técnicas de entendimento de processos, de negócios, para poder ajudar a Pepsi a tomar decisões. E esse BA vai ser consultivo nesse sentido e pode ter um cargo de consultor. Ok. Freitas, você pega a sequência na sua visão, qual a diferença? Bom, eu sou consultor, né? E quando eu vou entre um cliente para dar uma ideia, dar uma sugestão, eu analiso o negócio. Então, acho que aquela discussão de se analista de negócio é um cargo ou é um mindset, né? No meu caso, é um mindset. As coisas se misturam. Eu estou no momento, no trabalho, de implementação de um processo de gestão de competência. Só que, para isso, eu vou primeiro analisar os processos de trabalho para verificar que competências requeridas são mais adequadas. Então, o que eu estou fazendo com isso? Estou, no fundo, analisando o negócio de uma maneira delimitada, mas analisando o negócio. Ok. Abílio, sua visão. Bom, é muito parecido, né? Eu já comentei até com o próprio Fabiano, eu vim de análise de negócio de muitos outros lugares e tal, e tive o cargo analista de negócio e realmente chega num ponto que você vira consultor por uma questão de faixa salarial, de cargo, de estrutura mesmo da empresa, mas a gente acaba fazendo um pouco análise de negócio com mais abrangência. Então, trabalha bastante no horizonte da estratégia, né? Trabalha bastante fazendo a relação entre os três horizontes, né? Então, indo da estratégia até, às vezes, detalhes da operação que precisam de uma visão maior da empresa. Acaba fazendo, além da própria análise de negócio, faz arquitetura de negócio, né? Então, a gente faz muito trabalho de líder técnico mesmo, né? Liderando uma equipe, às vezes, de BAs, fazendo quality assurance, integrando processos que estão sendo... Nós tem 10, 15 analistas ali, cada um trabalhando num processo, e então tem que ter um consultor ali para puxar esse processo. Hoje a gente mudou um pouquinho, né? Não tem mais no cargo o nome consultor, apesar de ainda, né, o pessoal apresenta assim, mas a gente chama de especialista de negócios, né? Você tem alguns níveis de especialistas, né? No meu caso ali é um especialista master de negócio. Então aí o pessoal sabe, não, esse especialista eu posso jogar em qualquer incêndio. Muito bom. Não é mais consultor nem analista de negócio, é especialista de negócio. Especialista de negócio, Mas, basicamente, é a mesma coisa que o André. A gente faz análise de negócio o tempo todo, né? Em pontos diferentes. E aí, isso é um ponto interessante, porque não quer dizer que você vai largar o operacional. Não, muito pelo contrário.
Você está lá, muitas vezes no horizonte da estratégia, aí tem 20, 30, 50, 100 processos aqui sendo trabalhados. Aí tem processos que são mais simples, eles vão, né, caminhando mais tranquilamente. Quando alguém levanta a bandeira, tem um problema aqui, é porque precisa realmente de uma análise que vai e volta de todos os níveis. Aí tem que fazer, às vezes, o que o André falou ali, põe um monte de gente numa sala, porque cada um explicou uma versão diferente do processo, né? Aí o cara traz exemplos, tal, e chegam e fala assim, não, mas esse exemplo aí foi feito errado. Aí você fala assim, não, o que tem que ser feito? E aí muitas vezes envolve legislação, várias áreas da empresa, custo, contábil, e aí você tem que ir catando, né, informação mesmo, cruzando informação e definir, né, o que você vai melhorar, como que você vai gerar mais valor, como que você vai reduzir perda, né? Eu trabalho bastante com otimização de processo, redução de perda, redução de custos, né? E aí como é que você vai mexer nessas coisas, né? Então, Locoselli, sua visão, quais são as principais diferenças técnicas entre um analista de negócio e um consultor? Eu entendo o seguinte, num determinado nível, o analista de negócios, ele, em determinados momentos do seu trabalho, ele atua como consultor, ou seja, ele está apresentando sua visão sobre um determinado problema e a solução que ele identifica como sendo a melhor para aquele problema. Então, ele está sendo consultado, ele está fazendo consultoria, mas para ele chegar nesse ponto, ele teve que trabalhar toda a análise do negócio, identificar as reais necessidades, enxergar como ele é, a expectativa de como ele deve ser, analisar os requisitos efetivamente, desenhar as soluções para chegar no ponto de apresentar a opinião dele. Um consultor, eu entendo que ele é um cara que tem muita experiência sobre um determinado assunto e sempre ele é lembrado pela sua experiência de ser consultado. Ou seja, ele conhece muito sobre o assunto e a opinião dele é respeitada. Sem dúvida, como o André Freitas colocou, para ele ser consultor e ter a opinião e apresentar as suas propostas, ele teve que fazer a análise de negócios. Então, a análise de negócios está embutida na profissão do consultor. Não é necessário o analista de negócio ser muito experiente num determinado tema para ele fazer a análise daquele tema. Ele vai estar adquirindo bagagem para um dia ser consultor sobre aquele tema. Ele terá experiência e as pessoas vão respeitar essa experiência dele. Essa é a visão que eu tenho. Uma coisa está dentro da outra. Legal. Ser consultor é ser analista de negócios, né? Ok. Eu quis trazer essa questão aqui, porque essa é uma questão. A questão de nomes de cargos e funções, ela varia muito de uma empresa para outra, né? Então, o que é o consultor na Avanade pode não ser a mesma coisa que é o consultor na TOTS, que pode não ser a mesma coisa que é o consultor em outra empresa. Cada empresa vai ter no seu. Mas o próprio nome do analista de negócio gera muito debate dentro da nossa comunidade. Em algum momento, se discutiu dentro do IIBA de fazer um rebranding, né? E uma das sugestões que eu dei uma vez, chama todo mundo de consultor, tem o consultor interno e o consultor externo, né? O consultor que presta serviço para fora, o consultor que faz consultoria para dentro de casa. Todo mundo é analista de negócio. Mas aí tem umas diferenças. O Locoselli pontuou, às vezes o consultor é um especialista em um determinado assunto, o analista de negócio nem é. Tá? Não gostaram muito da minha proposta, não. Foi uma proposta que eu fiz alguma vez. Cheguei até a conversar com o Kevin Brennan, que era o pai do Balcão, para colocar essa proposta, ele não curtiu. Mas tecnicamente, que era a pergunta do Fabiano, não vejo grandes diferenças técnicas, não, tá, Fabiano? As técnicas que o consultor usa, como todo mundo disse aqui, e as técnicas que o analista de negócios usa, são praticamente as mesmas, né?
Eu vou achar esse cachorro, não é o Freitas. Deixa eu ver se é o Locoselli. Eu tô sozinho. Não é. O cachorro é seu, hein, Gomes? É seu o cachorro, achei aqui. Mas Não consigo calar O o meu cachorro, fone aqui, eu não tô ouvindo ele, mas com o microfone vocês estão. O microfone é sensível, né? É o microfone, o fone é anti-ruído, eu acabei não ouvindo. Foi mal. Ó, o Fabiano gostou das conversas nossas aqui. Acho que são várias posições diferentes que vão vir, mas tem uma coisa que está se consolidando, Várias visões, essa né? ideia da análise de negócio como um mindset mesmo. Como mindset, a gente né? tem visto se consolidando e que ele pode ajudar várias profissões. O consultor, o analista de RH, a pessoa que está trabalhando na seleção, todo mundo precisa entender necessidades e avaliar diferentes No fim das contas é assim, né? Tem que usar. Você pode ter analista de negócio que não faz consultoria, mas não pode ter consultor que não faça análise de negócio. não pode. Consultor. Para você dar uma solução, você vai ter que analisar o negócio. O consultor tem que fazer análise de negócio, senão não vai conseguir fazer o trabalho. Ó, ultrapassamos o nosso prazo aqui. Foi muito legal. A gente acabou ampliando aqui. O André trouxe várias discussões interessantes sobre processos ágeis, revisão de processo, a maneira como a organização da organização está feita, a agilidade para processos de negócio. Foi muito legal, André. Tem algum ponto que ficou de fora e que você gostaria de enfatizar e deixar aí como mensagem final? Acho que não, cara. Foi muito legal. Adoro conversar com vocês. Vocês são todos espertos. Por mais que eu fale mais do que eu devo, às vezes, com os parênteses, mas obrigado pelo convite. Super honra estar aqui. Espero que todo mundo tenha se divertido também. Foi divertido a beça. Bom demais. Legal. Locoselli, eu tenho uma pergunta para você. Uma coisa que eu achei interessante e gostaria de destacar é a previsibilidade do recrutamento que o torna ágil, né? Então, isso que o André está colocando, eu quero saber, 3 meses e não uma semana, isso é fundamental. Eu tenho que prever aquilo que vai acontecer para que eu recrute oportunamente e na hora que eu precisar começar o projeto, eu estou com um time montado, né? É fundamental isso. Legal. Mas pergunta Tá trazendo agilidade para a equipe. A pergunta que eu ia fazer para você, Locoselli, é essa aqui, ó. O que a gente tem aqui na semana que vem? Isso é com você. Ó, antes de falar da semana que vem, 1º de agosto começa a próxima turma do GBOL. Tá? 1º de agosto está aí, hein? 1º de agosto está aí, tá chegando e as vagas são limitadas. Participe, começa dia 1º de agosto, vai até dia 28 de novembro, são 20 sessões de capacitação para você poder estudar o Baboc online e aprender e se capacitar para uma certificação. Quem ainda não encontrou, não teve, entra no site iba.org.br, tem o link lá, pega mais informações sobre o GBOL, vai ser muito bacana ter vocês conosco. Aproveita até o dia 15 de julho. De julho? Tem desconto, né? Ainda tem desconto. Depois, se ainda tiver vaga, não terá mais, né? Ó, na semana que vem, o que vai rolar aqui, Locoselli? Aí, ó. Ó, a gente teve no evento dos Estados Unidos, na semana passada, eu estava lá, estava a Lina Yoshida e a Vanessa Oliveira, as duas trabalham na TecBan, estavam lá também. Estava a Flávia Risini, a Flávia mora nos Estados Unidos, é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, trabalha no FMI. Nós éramos o time de brasileiros que estavam lá e que vem na semana que vem compartilhar um pouco da experiência do que a gente viu na Conferência Internacional de Análise de Negócios promovida pela IBA, que aconteceu na Flórida na semana passada. Foi muito legal, a gente ficou muito animado com tudo que a gente viu, a conferência teve um nível excelente de discussões e cada um veio compartilhar um pouquinho do que viu, o que aprendeu, para a gente trazer para cá, para a nossa comunidade, o que a gente viu na comunidade global do IBA. Tinha gente de 14 países lá no evento, foi muito legal. O que eu quero destacar é que a gente vai trazer a notícia fresquinha para aqui. Então, o Fabrício chegou a semana passada, a semana que vem ele vai estar falando no Papo de Negócio que aconteceu lá no BBC. E para que isso acontecesse, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Marcos Dornelli,
que cedeu o espaço do papo dele, que seria a semana que vem, para que o papo de negócio sobre o BBC seja realizado. Marcos, muito obrigado. Valeu, Marcos. Desculpa aí o atropelo aí, a nossa agilidade aqui bagunçou o coreto. Legal. E é isso. Queria, então, agradecer a presença do André Gomes aqui com a gente, mais uma vez. André, é sempre muito legal ter você aqui. A gente aprende muito contigo. É um prazer enorme. Venha sempre. Dia que você tiver meia toa de quarta-feira, venha para a bancada também. Junte-se a nós. É sempre divertido aqui. Muito legal. Vem se divertir aqui. Boa. Pode ter certeza que eu virei. Ah, legal, legal. Obrigado ao Freitas também por se juntar a gente hoje, o Abílio, Bom revê-lo, que nos acompanhou aí pelos comentários no chat. Foi muito legal ter vocês aqui. É muito bacana a participação, as trocas, as perguntas que vocês fazem enriquecem muito aqui o nosso papo. Espero que a gente esteja também agregando para vocês aí. É bom saber que um pessoal que a gente conhece está nos vendo, está nos escutando aqui. Muito bom, muito bom. Muito bom. Legal. E aí, então, a gente volta na próxima semana com mais um Papo de Negócio. Certo, gente? Certo. Valeu, gente. Valeu aí. Boa Obrigado noite, a todos, gente. Tchau.